Fala, Nenzeira, a gente está de volta aqui na nossa playlist Cultura, fazendo hoje um episódio que traz o sociólogo pernambucano Gilberto Freire, autor de um clássico como Casa Grande e Senzala, e que, apesar de ser um item de ciências humanas, é um item também que está muito presente nos meus debates sobre cultura. Quando eu estou trabalhando no meu curso para o Enem, o assunto cultura, eu enveredo aí por essa discussão sobre a cultura brasileira, sobre aspectos que envolvem a mestiçagem como uma característica marcante da cultura brasileira, e o tema da mestiçagem é um dos temas mais recorrentes em Gilberto Freire. Então tá aqui Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, Rio de Janeiro, Editora Record, 1999. Publicação, é claro, dessa edição e não necessariamente o original de Casa Grande e Senzala. E aí perguntou o Enem na prova de Libras, número 61 de 2017, questão com baixo índice de acertos, né? 30%, tão baixo assim, média para difícil. Diz o seguinte comando da questão: a temática discutida nesse fragmento é muito presente na obra de Gilberto Freire, e a explicação para essa recorrência está no empenho do autor em que, veja, Gilberto Freire, como eu falei, está trazendo uma visão positiva na maioria ali de seus comentários mais famosos sobre a questão da mestiçagem num viés positivo. A gente pode lembrar que a antropologia racial do final do século XIX, início do século XX, pautada naquele determinismo racial, via de modo extremamente negativo a mestiçagem como um elemento, inclusive, deturpador da condição do indivíduo. Isso norteou, por exemplo, trabalhos dos naturalistas, o próprio Euclides da Cunha, Nos Sertões. Vários autores brasileiros trazem no viés literário e também sociológico essa visão da deformação provocada pela mestiçagem, em especial o Raimundo Nina Rodrigues, teórico, que vai falar sobre esse tema e que serviu, inclusive, para que o autor baiano da literatura, Jorge Amado, fizesse toda uma construção também positiva sobre a mestiçagem para desconstruir essa visão negativa oriunda da antropologia racial. Então, Gilberto Freire na sociologia, Jorge Amado, que inclusive eram contemporâneos aí dos anos 30, no surgimento do modernismo de 30 na literatura, ciclo do Nordeste, estão aí afinados nessa visão. Hoje em dia, é claro, mais tarde, o próprio Gilberto Freire vai ser questionado quanto a essa visão de uma mestiçagem positiva que levaria a uma democracia racial. Mas é um clichêzão, assim, é um lugar comum que você não pode desconhecer para fazer a prova do Enem, seja para a prova de linguagem, seja para a prova de humanas. Então, de novo, aqui lendo o comando da questão. A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Freire e a explicação para isso está no empenho do autor em defender os aspectos positivos da mistura racial. Veja que sem ler o texto, é uma questão de humanas, o repertório ajuda muito. Gilberto Freire buscava as causas históricas do nosso atraso social. Não necessariamente, né? Lendo o texto a gente vai ver, mas não é um clichê, não é aquele senso comum até quando se fala de Gilberto Freire. Gilberto Freire destacava a violência étnica da exploração colonial. Essa exploração que foi violenta não é tanto o que a gente está discutindo. E o texto, obviamente, tem que ver o texto. Eu vou ler o texto ainda. Mas eu estou trazendo assim, o que é que a gente pensa assim sobre Gilberto Freire? Valorizava, letra D, a dinâmica inata da democracia política. A democracia tem uma dinâmica própria. É meio estranho até para qualquer pensador, né? Essa dinâmica inata da democracia política brasileira. Será que a democracia política brasileira tem uma dinâmica assim tão inata? E descrevia o Gilberto Freire as debilidades fundamentais da colonização portuguesa. Ele foi lá para o passado, mostrou as falhas. Veja, sem ler o texto, se eu tivesse um desespero para chutar, eu ia pelo meu repertório na letra A. Mas vamos ver o fragmentinho aí, o que é que a prova trouxe. A miscigenação, de cara, né, que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. O que é que ele está dizendo então? Que essa distância entre a Casa Grande e a Senzala foi mitigada, foi aliviada por esse processo de miscigenação. E muitas vezes foi um processo violento, a gente sabe, muitas vezes não, na maior parte das vezes. O que a monocultura latifundiária escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, Casa Grande e Senzala, com uma rala e insignificante parcela lambúgena, assim, aquela coisa bem rapidinha, não uma passada assim rápida, uma pincelada, com aquela lambugem quase insignificante de gente livre, imprensada, sanduichada entre os extremos antagônicos dos senhores e dos escravizados. E isso, né, essa formação brasileira foi em grande parte contrariada pelos efeitos sociais
da miscigenação, tá vendo? Então, para ele, no fragmento, a miscigenação aparece como uma coisa positiva porque diminui essa separação tão extrema entre a Casa Grande e a senzala, entre uma elite e o povo, né? A gente pode até questionar isso, a gente não necessariamente vai concordar com isso, mas a gente vê que até do ponto de vista linguístico, a alternativa que melhor se adequa é, de fato, a letra A. Letra B no fragmento. A gente não vê essas buscas históricas, né, do atraso, não, o atraso vem disso, vem daquilo. Destaca a violência étnica na exploração colonial, não dá para ver isso aí no fragmento. Valoriza a democracia, realmente uma letra mais fora aí da proposta de Gilberto Freire, na própria cultura brasileira, da política brasileira, nem cultura da política brasileira, no sentido realmente da ciência política, e descreve as debilidades fundamentais da colonização. Não coloca aí um passo a passo, uma descrição tão detalhada. Então, sem maiores problemas, a gente vai de gabarito letra A, tá? Mas não vai embora não, fica aqui comigo ainda, te chamo, já que a gente tá falando de cultura, vamos falar agora de Pernambuco ainda, por que não? Vamos comentar o movimento do Mangue Beat em Recife, já na década de 90, com o Chico Sainz. É só clicar nesse vídeo que já apareceu e você vai saber tudo sobre o Mangue Beat e vai reforçar seus estudos para o Enem, evitando surpresas tanto em linguagens quanto em humanas, se o assunto for cultura brasileira. É só clicar, tô te esperando.